Olá, hoje nós vamos para a nossa aula de número 5, né? Então nós estamos na metade, né, do nosso curso. Então essa primeira parte vocês estão vendo desenvolvimento, né, trabalhando os conceitos, as questões, né, para tentar chegar no conceito do produto de vocês, né? O objetivo é que vocês desenvolvam, né, a fórmula do produto de vocês, daquela forma que foi passado, né, naquela nossa aula presencial, né, que a gente teve, onde eu passei os exemplos, enfim, né? E a gente vai avançar para outra parte, que é exatamente o cálculo de informação, né, nutricional e rotulagem, né? O que é que a gente tem que fazer, certo? Mas até lá, né, a gente ainda tem uma partezinha aqui, né, para a gente ver, né? Essa parte que é desenvolvimento de estratégia, né, da estratégia do produto, o projeto do produto, desenvolvimento do processo e os protocolos de classe, né, no desenvolvimento de novos produtos. O que é que as empresas fazem, certo? Então, é, todas as informações dessa aula, a maioria delas, eu tirei de um livro que é Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, de Campbell Plant, né, Geoffrey, certo? De 2015. Então, Ryan Winter, né, eu acho que é esse o nome do autor, ele escreveu essa parte do desenvolvimento, né, de produtos para esse livro de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, de um grupo que estuda Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, e esse grupo é da Inglaterra, né, e eles estudaram, né, as empresas e viram, né, elaboraram o protocolo no desenvolvimento desses produtos, né? Interessante para a gente, né, saber que no Brasil a gente não está tão longe, né, do que eles idealizaram lá, ok? Então vamos seguir aqui, tá? Então olha só, o desenvolvimento da estratégia do produto. Então, o desenvolvimento, né, do profissional que desenvolve novos produtos envolve a capacidade de desenvolver uma estratégia, né, para desenvolvimento de um novo produto, que consiste, né, em preparar uma especificação do produto definida, né, entender o papel da pesquisa de mercado no projeto do produto, compreender os papéis de diferentes disciplinas profissionais do desenvolvimento do produto e identificar as etapas do processo de desenvolvimento, tá? Então, isso aqui é o que ele idealiza, né? Tá aqui o nome dele, ó, Winger Ray, né? Isso é o que ele idealiza, o que ele idealizou para um profissional, né, dentro da área de desenvolvimento de produtos. Então, tem que ser um profissional capaz de entender, né, e de especificar, né, um produto, né, de definir a especificação de um produto, certo? E o que é, gente, definir a especificação de um produto? É coisas que você já estudou, que traz de informação mercadológica do produto, análise comercial que você fez, ou que você pensou, né? Por exemplo, é o produto que vai ter tal conceito, vai atender tal segmento do mercado, né? Que vai ter, por exemplo, que tanto tempo de vida útil, né? E especificação, por exemplo, esse produto é feito com essa embalagem, é feito para este modo de preparo, né? Então, enfim, é especificação do produto, né? Então, assim, o que é se pensado é exatamente para atender a uma demanda, a uma necessidade de mercado, né? Então, é essa especificidade que ele está falando e que ele quer abordar, e que você tem que, né, ter condições disso, né? Esse profissional, né, ele tem um papel importantíssimo, né, a questão de pesquisa de mercado. Então, não existe, né, um profissional que não tenha, né, um bom profissional, né, o que se quer dele é que ele se tenha ou faça uma boa pesquisa de mercado, né, que estude bastante, certo? Compreender os papéis de diferentes disciplinas, então, por exemplo, conhecimento de química, física, biologia. Se você não sabe, né, por exemplo, se tem dificuldade com regra de três na hora de desenvolver um produto, é super complicado, porque como é que trabalha com formulação se você não sabe aplicar a regra de três e às vezes aplicar uma regra de três inversa, né? Enfim, todas essas coisas são importantes, né? Então aqui o conceito de estatística é muito importante também, né? Coisas que você traz de informações da estatística, né, para dentro dessa área, né? E química, eu acho que é assim, é essencial,
né, conhecer os compostos químicos, conhecer a interação desses compostos químicos, reações, possíveis interações futuras desses produtos, né, importante demais, né? Então junta tudo, né, para formar um profissional dessa área, ok? Identificar etapas no processo de desenvolvimento, né, o que a gente já vem falando e é essencial, ok? Então, ó, o desenvolvimento do produto tem escala de cozinha experimental, ou seja, aquela fábrica piloto, né? O que é isso? Né, produzir, né, e avaliar a proposta para a fabricação em pequena escala de um produto, conforme, certo, uma especificação que foi acordada do seu produto. Então, como é que ele tem que ser feito, né, que elementos, como é que você vai trabalhar ele, né, dentro de uma cozinha experimental. Então, é você ir mesmo, assim, colocar a mão na massa, né, e ver do que seu produto vai demandar, entendeu? Na hora de você fazer, projetou, né? Então, criou uma protótipozinho, vai experimentar, entendeu? Vai pro experimento, vai pro laboratório, entendeu? Vai colocar, né, base nessa ideia que você está tendo aí, tá? Planejar e executar trabalhos experimentais adequados nesse nível, certo? Então, os trabalhos, né, o planejamento que você tem que executar, né? Esse é o nível para isso, tá? E avaliar as características do produto, empregando, né, os procedimentos analíticos corretos, certo? Então, avaliar textura, né, avaliar cor, sabor, odor, né, desde que os métodos para avaliar sejam clássicos, né, e adequados ao seu produto, né? Não é aqui, né, inventar, mas isso deve ser feito, né? Tudo isso você faz para que as chances, né, no final do seu produto, você tenha maiores chances de sucesso, né, no mercado, ok? E aí vem, né, ampliar a escala para uma produção comercial, né? Então aqui é avaliar exatamente tirar daquela cozinha experimental, certo? Para uma produção comercial, tá? Então avalie a progressão de um novo produto alimentício desde o estágio de desenvolvimento até a produção comercial. E aqui eu venho trazer o conceito para vocês que tinha falado na aula anterior, né, de ciclo de vida do produto, certo? Ó, ciclo de vida do produto, tá? Então com as etapas de introdução, crescimento, maturidade e declínio, certo, gente? Um produto ele tem início, meio e fim, tá? Então as etapas pelas quais um produto passa, ó, ao longo de sua jornada. Então, o ciclo de vida do produto é definido, né, da seguinte forma: é uma ferramenta administrativa que permite analisar como um produto se comporta desde o seu desenvolvimento até a retirada do mercado, tá? Levando em conta ainda seu lançamento, crescimento, maturidade em vendas. Então, o produto ele é idealizado, né? Depois ele começa a ser introduzido no mercado. Então, tudo que a gente está estudando, gente, é tudo antes de introdução, certo? Porque isso aqui para a gente serve exatamente para estudar produtos que tiveram, né, consagrações no mercado e que declinaram, enfim, saber o que foi que aconteceu, enfim, né, mas entender que o produto tem um ciclo de vida útil, o que você quer, na verdade, é que esse ciclo dure mais para o seu produto, que ele seja, né, um sucesso, tá? Então, e conhecer sobre isso daqui é importante para a gente agora, porque quando eu vou idealizar, eu quero aumentar esse ciclo de vida útil no produto. Então, o produto ele precisa ter ter um tempo que ele é introduzido no mercado, depois o tempo que ele cresce, depois que ele tem maturidade e está robusto, né? Então ele tem aquela fatia do mercado que já é dele, que é específica, e depois ele declina, né? Ele decresce, porque por que ele decresce? Aquela história, muda os conceitos, né? Muda a visão. Por exemplo, eu acho, né, que o produto Coca-Cola, né, o próximo exemplo que eu venho dar para vocês, né, de ciclo de vida útil, venho exatamente com a Coca-Cola, né? Por quê? Porque aquela quantidade de açúcar, aquela formulação, né, ela vai estar fadada, né? Na verdade, ela já está, né? Quantos questionamentos não existem sobre a formulação da Coca-Cola, entendeu? Então, e ele já tem adaptações, né? Já tem adaptações. Então, aquele produto especificamente que foi criado, né, naquele tempo, ele vai declinar, ele vai cair, certo? Com o tempo, é claro, né? Ainda tem um mercado muito grande, muita gente gosta, né, do produto, certo?
Mas vamos lá, vamos caminhar aqui. Né? Então, aqui a gente vem exatamente o ciclo de vida útil, né? Da Coca-Cola, né? O ciclo de vida do produto da Coca-Cola. Então, aqui todas as etapas, né? Então, vamos ver, né? Um exemplo prático para vocês. No desenvolvimento, o que é que foi feito? Pouco se sabe sobre o desenvolvimento da Coca-Cola, né? E como se chegou à sua fórmula misteriosa. A gente não sabe, a gente sabe que é o sucesso que se tem, tá? Que do ciclo de vida útil dele, então a gente tem essa etapa aqui, introdução, né? O fato é que já em 1886, o ano da sua fundação, a marca, né, parece ter acertado no projeto, né? Então a empresa, né, como introdução, em 1886 ela já acertou, né, no projeto, que deu certo. O crescimento. Menos de 10 anos depois do seu lançamento, a Coca-Cola já era consumida em todos os estados americanos, né? E com maturidade, tá? Não é como dizer ao certo em que momento a marca atingiu a maturidade, mas é seguro afirmar que é nesse estágio de ciclo de vida do produto que ela passou a maior parte de sua história até hoje, entendeu? Ou seja, a marca cresceu, ela maturou, certo? Ela tem consistência no mercado. E o declínio dela, tá? Então, desde 2012, né, a receita operacional líquida da Coca-Cola vem oscilando para baixo, certo? Embora a leve redução esteja dentro do esperado para um estágio de maturidade. Os investimentos em marketing e em novos produtos, né, precisam, né, continuar. Então, gente, isso aqui indica que o ciclo, né, que eles estão fazendo as adaptações dele nesse produto, né, tá mudando. Daqui a pouco você vai ter um produto completamente diferente. Mas o que é que vai acontecer para isso? Os consumidores vão ter que aceitar, porque eles têm aquele gosto da Coca-Cola na cabeça e não querem mudar, entendeu? Então, daqui a um tempo, realmente, né, vai sair, né, sai de mercado, entendeu? Porque existe o ciclo, né, de vida útil do produto específico, tá? Então, ó, os estágios básicos para o processo de desenvolvimento de produto, tá? Então, o desenvolvimento da estratégia do produto, o projeto e desenvolvimento do produto, a comercialização do produto, lançamento, né, e pós-lançamento do produto, certo? Então, esses são os estágios básicos, né, quando a gente está numa etapa, num processo, né, de desenvolvimento, certo? Então, eu acho que a gente, né, chega mais ou menos aqui, né? A gente chega à estratégia, né? A gente pensa e desenvolve, e o projeto de desenvolver também a gente, né, pensa, certo? Aí eu trouxe aqui um gráfico para vocês, né, de 98, certo? De problemas comuns relacionados ao pré-desenvolvimento de produtos, tá? Então, ó, veja os problemas relacionados à estratégia do produto, tá? Então, muitos projetos em desenvolvimento, né? Então, isso é dificuldade, tá? Dificuldade de estabelecer prioridade para o projeto, tá? Então, os projetos não estão alinhados com a estratégia da empresa, certo? Então, muitos projetos fracassam porque eles não caminham juntos com departamentos da empresa, certo? Ou seja, não estão alinhados, idealiza, certo? Mas não é uma coisa que é trabalhada em conjunto e aí declina, tá? Na definição do produto, as dificuldades, definição inadequada do produto, necessidades dos clientes que não são atendidas, tá? Mudanças frequentes nos requisitos do produto, certo? E problemas técnicos que não são resolvidos. Então, são comumente, eu acho importante, gente, trazer para vocês os defeitos, o que é que não deu certo. Porque quando você vai pensar no seu produto, você já vai na sua mente pensando, né? Será que vai dar certo? E você começa a fazer essas perguntas para os seus produtos, né? A gente faz essas perguntas, né? E aí, será que meu produto atende a necessidade do meu cliente? Que eu pensei, certo? Eu pensei, sei lá, um produto para criança de 5 anos, né? Que está começando a ir para a escola. Será que mesmo vai pegar isso? Né? Então, pensa, tem que pensar. Definição do projeto. Tá? Objetivos do projeto não são bem definidos, dificuldades de decisão no início do ciclo de desenvolvimento, recursos não são designados, né, corretamente para o projeto, então não há planos de contingência para riscos, né, tecnológicos inerentes ao novo produto. Tá? E dentro dos papéis organizacionais, o que é que a gente encontra, né, como dificuldades e problemas comuns? Responsabilidade entre os departamentos,
certo? Que não são claramente definidas, falta de liderança da alta administração, tá? Integrantes da equipe não têm uma visão clara dos objetivos do projeto, acarretando mudanças frequentes no projeto. Então, tudo isso, ó, são fatores, né, a serem pensados. Então, você está aí trabalhando, né, com sua dupla, desenvolvendo o seu projeto, certo? E aí, sei lá, de repente um está pensando uma coisa, outra vocês têm que entrar num acordo, né, numa linha comum, certo? Para ver, né, um ajudar o outro, né, o que vai conseguir, porque a divergência, né, a falta de convergência em determinados assuntos dentro de um projeto leva ele à ruína, certo? Pode ser a melhor ideia que for, né, ela não se sustenta, ok? Vamos continuar. Então aqui, né, ainda, esse aqui foi do Ringer, né, uns passozinhos que ele nos dá para a gente seguir, desenvolvimento da estratégia do produto, né, então ele sugere uma triagem inicial, uma pesquisa de mercado detalhada, o estudo de viabilidade financeira, avaliação de mercado preliminar e desenvolvimento de conceito e produto. Depois avalia, né, essa parte de desenvolvimento da estratégia do produto, né, a gente vê os resultados disso daqui e a gente toma a decisão se a gente vai prosseguir ou não, ok? Então, assim, nem todos os passos que está aqui, gente, necessariamente eu vou estar abordando depois, mas alguns deles eu achei importante abordar e vou passar para vocês, certo? Então, ainda aqui, por exemplo, relacionado ao projeto do produto e desenvolvimento do processo, né? Elaboração do protótipo, o teste do consumidor, certo? E testes internos do produto e ampliação da escala, né? Por exemplo, é a amplificação dela, é levar ela dentro daquela cozinha piloto que a gente viu para o quê? Para a escala industrial, né? Fazer as adaptações e avaliar, né? Ver os resultados e aí decidir se prossegue ou não no projeto. O fim de tudo é o lançamento, né? E mesmo depois de lançado, o produto ele ainda fica um tempo no mercado de avaliação, de adaptação, né? Para poder você ver resultados, ok? Então vamos lá. Triagem inicial, né? O que essa etapa aborda? Tá? Então essa etapa consiste na redução sistemática do número de ideias que se tem sobre o produto para obtenção, né, de um grupo administrado de ideias, certo? Então se tem todas aquelas ideias, todas as idealizações, mas aí vamos fazer uma triagem inicial, né? Ver o que é que vai ficar, né? Ver o que é mais administrável, que dá mais certo ou não, tá? Então, ó, cada produto precisa receber scores, né? Que são scores são conceitos que você lança sobre determinadas coisas ou produtos, né? E você vai estabelecendo os scores, as notas, né? Então, o melhor conhecimento, né? Ou o conhecimento individual existente sobre aquele produto, tá? Então, segundo, uma variedade de critérios que você estabelece. Então, esses critérios eles são estabelecidos por você, porque o seu produto ele é específico, né? E você tem que ter condições de especificar ele, né? Dentro do contexto comercial ou dentro do que você já estudou. Então, você estabelece os critérios, né? E dentro dos critérios você vai estabelecer os scores, que são as notas, né? Dos conceitos, certo? Agora, é claro, né? Às vezes você idealiza muito, é bom sempre ouvir, né, outras opiniões. Esses critérios, né, esses scores, eles devem ser definidos especificamente para um dado projeto, né, que abrangem aspectos como o potencial de sucesso de mercado, a relevância dos produtos já existentes, a capacidade para a fabricação do produto, tá? E a complexidade técnica do produto, né? O potencial, né? Custo do produto. Então, gente, na triagem inicial, todos esses pontos devem ser abordados, né? Então, pensou na ideia do seu produto, estabelece os scores e já está exatamente, gente, pensando, ó, na abordagem desses pontos, tá? Por exemplo, você viu que você quer concorrer com tal produto e aquele produto vende muito no mercado, né? Qual é a fatia de mercado que tem a sua concorrência, né? Que você quer chegar lá, certo? Então faz essas perguntas ou estabelece critérios, né? Ou scores dentro dessas perguntas ou desses pontos, né? Que a gente está abordando aqui nessa triagem inicial para se fazer, né? Ao seu projeto, ok?
Então, ó, pesquisa de mercado detalhada, o que é que ela contém? Então, eu trouxe aqui, né, algumas coisas que deve conter a pesquisa detalhada de mercado, tá? Então, ó, o mercado do usuário final deve ser claramente definido. Que público você quer, certo? São o que? Celíacos? São o que? Diabéticos? Né? São o que? Crianças? Né? Que público você quer? Tá? Então, podem haver diferentes mercados para os diferentes produtos, né, em processo de revisão. Tá? Então, olha só, as informações necessárias que deve conter uma pesquisa detalhada de mercado deve ser as necessidades, tá? Os desejos de demanda do mercado-alvo. O que é que seu cliente deseja, certo? Mais do que o que ele deseja, o que é que ele demanda, o que é que ele precisa, tá? Quais são as tendências de mercado e os aspectos decisivos que se tem como objetivos, tá? Determinação de preço, distribuição e estratégias promocionais necessárias, né, à obtenção do sucesso, certo? Então, definir, certo, estratégias que promovam, né, o seu produto. E como você vai distribuir essas estratégias, né? Como é que elas vão estar elencadas dentro de tudo que você idealizou? Estimativas do tamanho e porção de mercado que você quer, as atuais e as futuras, são pontos importantes, ok? Pressão competitiva, certo? E consequente a influência sobre o potencial do mercado, certo? E a vida econômica do produto. Então, tudo isso são pontos, né, de análise, né, de mercado detalhada que deve ter dentro de sua pesquisa de mercado, ou pelo menos que você deve pensar, né? Gente, aqui eu estou dando ideias, né, para vocês, certo? É claro que vocês não vão conseguir seguir tudo isso, até porque vocês já estão praticamente com a ideia pronta de vocês, mas mesmo depois que a ideia pronta de vocês, vocês vão procurar ratificar a ideia de vocês dentro desses conceitos que eu estou falando, e você já vai procurando. Por exemplo, você já está com a sua ideia aí, né? Mas agora você está ouvindo falar de pesquisa detalhada de mercado, né? Então, tenta alocar dentro da sua ideia essa pesquisa detalhada de mercado, fazendo aí, ó, na sua mente, certo? Então, ó, voltando aqui, para análise e viabilidade técnica, né, do novo produto, devem ser, né, avaliadas questões como disponibilidade de materiais, insumos, as matérias-primas, a qualidade dela, a quantidade, os aditivos que você vai usar, os equipamentos, os recursos humanos, né, profissional específico de que área, né, você vai precisar e quanto vai gastar com isso, disponibilidade de tecnologia, atendimento à legislação, tudo isso é viabilidade técnica do seu produto, que você deve pensar e se fazer pergunta ao seu projeto, se está viável ou não. Tá? Outra coisa, viabilidade financeira desse novo produto. Os investimentos necessários para ele, o que é que você vai precisar comprar, o custo dos insumos, tá? Os impostos, estimativas de custo de produção, preço de venda, a receita, o lucro, né? Uma avaliação financeira de acordo com os parâmetros e tempo de retorno do capital, tá? Então, valor presente líquido, etc. Tá? Ressalta-se que a análise de viabilidade técnica e financeira deve ser revisada e atualizada durante a etapa de desenvolvimento do protótipo. Isso aqui é muito importante. Gente, quando a gente solta, né, eu nas minhas patentes, que eu estou sempre elaborando os textos, eu coloco o preço do produto e digo que tempo de mercado que foi feito aquela pesquisa de produto. Para quê? Para quem estiver lendo a patente saber que aquele preço é determinado, né, que foi avaliado exatamente naquele tempo, né, específico, certo? Então é determinado por um tempo, tá? O preço. Então isso ele vai mudar de acordo com o tempo, né? Isso precisa ser avaliado, precisa ser visto, né? Então viabilidade financeira é importante, né, na hora de se fazer, né, um projeto, porque às vezes, gente, você idealiza um produto com um aroma que você ganhou um brinde, sei lá, da Duas Rodas. Só que o aroma da Duas Rodas ele é muito caro, mas o seu produto se adequou perfeitamente, né, àquele aroma específico das Duas Rodas. E aí, você vai continuar, né, tendo uma matéria-prima ou insumo aditivo tão caro, ou você vai partir para outro, para um substituto, né? Geralmente, o que que eu faço? Eu testo 4 a 5 empresas, né? Que 4 a 5 empresas eu sempre testo de quando eu vou colocar um aroma ou um aditivo ou uma cor nova no produto. Por quê? Porque eu gosto de ver preços diferentes, tá? Além de se adequar a cor, a tudo, a característica sensorial que eu quero, eu gosto de ver preço,
né? Porque sempre a melhor qualidade com o menor preço, né? Que vai definir, né? O melhor tempo, vai vender mais o seu peixe, né? Certo? Então, definição do protótipo do novo produto, tá? Então, como é que você, né, que etapas, né, você deve seguir para definir um protótipo para esse novo produto? Então, ó, definição e otimização da formulação do novo produto. Nesta etapa deve-se, né, definir os fatores viáveis a serem estudados, elaborar o planejamento estatístico do experimento, definir os materiais e métodos que você vai utilizar, tá? Um cronograma de execução, determinar o modo de preparo, né, do novo produto, se necessário. No nosso caso, é muito necessário o modo de preparo, porque você não caminha com o seu produto se não tiver o modo específico de preparo para aquele produto formulado em pó que você está pensando em fazer, certo? Definir as condições de armazenamento e comercialização, determinar a vida de prateleira do novo produto, definir as análises que serão utilizadas no desenvolvimento do protótipo, tá? É sensorial, é físico-química, certo? É análise microbiológica, enfim, análise instrumental. A gente aqui, na universidade, a gente sempre faz, né? A físico-química, sensorial e microbiológica, tá? Então, para garantir mesmo, tá? A estabilidade, né? O seu produto, tá? E análise de vida de prateleira, a gente não segue aquela vida de prateleira acelerada, porque tem um custo, né, elevado e é bem específico, precisa de equipamento para isso, então a gente faz, né, a determinação da vida útil ao longo do período de armazenamento que a gente tem, como disse para vocês anteriormente, né, pela umidade do produto, pela atividade de água dele, a gente já sabe mais ou menos quanto tempo a gente vai ter, certo? Salvo específico alguns produtos, né? Por exemplo, quando é rico em algum, sei lá, alguma vitamina, alguma coisa que é oleosa, que tende à oxidação, né? Então aí a gente tem que estudar mais um pouco e ver qual a vida útil que dá esse produto, tá? Então, vamos caminhar aqui. Então, ó, os testes são muito importantes, gente. Os testes que a gente faz com o consumidor e os testes internos, né, desses nossos produtos. Então, o teste do conceito, né, de um novo produto e o teste de mercado são etapas fundamentais para a decisão de continuar ou não com o lançamento de um novo produto, certo? Porque você idealizou, vai lá e faz o teste, não, sei lá, não conseguiu a nota que você queria, por exemplo, intenção de compra. É complicado, né? Certo? Então, a realização da análise sensorial de um produto, particularmente antes de seu lançamento no mercado, é uma etapa vital do processo, pois pode evitar problemas futuros em termos de aceitação pelo mercado consumidor, certo? Então, ó, tem que ter teste com consumidores-alvo, certo? Tem que avaliar o grau com que os consumidores gostam, desgostam de um ou mais produtos, tá? A preferência dos consumidores por um ou mais produtos, tá? Quão ideal encontra-se a intensidade de um ou mais atributos, né, de um alimento que você quer, crocância, sei lá, sabor, cor, as coisas que você quer avaliar, certo? Então, ó, o uso de testes afetivos foi bem definido por uma professora, né, Takeuchi, né, a doutora, que falou sobre a importância da análise sensorial no desenvolvimento de novos produtos. Tá? Então, o que é que ela falou, né, dos testes afetivos? Ela comparou, né, ela disse que comparar produtos ou formulações concorrentes entre os consumidores e avaliar a competitividade entre eles para, né, auxiliar a área de desenvolvimento de novos produtos. Então, gente, é bom sempre comparar, fazer uma sensorial com o que tem no mercado. É excelente se fazer isso, tá? Otimização ou melhoria da qualidade do produto, acesso ao mercado potencial, certo? E quão ideal encontra-se a intensidade de um ou mais atributos de um alimento, né? Voltando àquela ideia que a gente viu, né, anteriormente, certo? Então, isso são, né, o uso dos testes, ok? Então, vamos lá, vamos caminhar aqui. Então,